Então, depois que a gente cria o componente, seja uma descrição estrutural, seja uma descrição comportamental, ou seja um misto das duas, a gente precisa testar o componente, tá? E para fazer isso em VHDL, normalmente a gente vai fazer simulações, tá? A gente vai usar ferramentas de simulações, seja o Model Sim, seja um GHDL, seja uma outra ferramenta que você tem acesso para fazer simulação, né? E a gente precisa descrever o cenário de teste também em VHDL, tá? Então, basicamente, a gente vai criar um componente VHDL que ele vai simular os estímulos que aquele circuito receberia no mundo real. E além de gerar os estímulos, ele vai capturar as respostas e verificar se as respostas estão corretas, tá? Então tá aí um exemplo na tela. A gente tem são 3 blocos aí. O bloco da esquerda, né, mais à esquerda esse aqui, né, é um processo. Ele faz a geração de estímulos. Então basicamente eu tenho aqui um sinal chamado test_in, né, que seria meu vetor de teste de entrada, e eu vou atribuir valores a ele e vou fazer o tempo variar. Esses valores vão ser injetados aqui no meu UUT, que é a minha unidade em teste, né, Unit Under Test, que é basicamente lá o mesmo circuito lá do detector de paridade. E aí ele vai gerar uma saída. Essa saída, eu vou ter um outro processo que vai estar verificando a saída. Então ele verifica se os valores de entrada, para cada valor de entrada, qual é a saída, né, que tem que ter. Então basicamente é isso. Claro que aqui é um exemplo bem simplificado, né? Então vamos ver aqui como é que fica o teste bench. Então ele vai pegar as bibliotecas que estiver utilizando no projeto, né? No caso aqui estou usando só 1164. A entidade do teste bench é uma entidade que não tem portas, tá? Então isso deixa claro para a ferramenta de síntese, né, de simulação. Isso aqui é um teste bench, né? Ele não vai ter interface com o mundo externo. E aí você cria a sua arquitetura. Na arquitetura você vai declarar o componente que você quer testar, né? Então você faz a declaração aqui do componente. Você vai declarar aqui os sinais que você precisa para fazer a interconexão desse componente, então o teste de entrada, teste de saída. E aí você começa o código da arquitetura, né? E aí você vai instanciar o componente que você quer testar, né? Que é Unit Under Test, né? UUT, ou Device Under Test, DUT, depende da que você estiver utilizando. E aí você vai criar um processo para gerar o vetor de testes e um outro processo que vai verificar, né? Então eu vou dar um pouco mais de ênfase aqui nesse processo aqui porque ele é diferente. Então ele criou um processo, criou uma variável que ele chamou de error status, que é do tipo booleana, e aí ele começa a dar um wait on testing. Esse wait on é o seguinte, ele espera que haja uma mudança no testing, tá? Isso é parecido com a questão lá da lista de acessibilidade. Então você tem 2 formas de você esperar um evento, né, no processo. Ou você coloca na lista de acessibilidade, ou se você quiser esperar um evento específico, né, você faz um wait on. É claro que isso é mais para simulação, tá? E aí depois você faz um wait for sem none, dá um tempo, ele vai verificar, dependendo dos valores das entradas, quais são os valores que você espera na saída. Se tiver algum erro, né? Se não tiver nenhum erro, ele pode que o erro status é falso, senão vai colocar que o erro status é true. Então basicamente isso é a cara de um teste bench, né? O processo para gerar os estímulos, o componente, um processo para verificar as respostas.